Quando é que a coisa desandou, se é que desandou, né, se a senhora concorda, com os evangélicos, né? Convencionou-se também, não, os evangélicos isso, os evangélicos aquilo. Eu confesso que não sei se é Real. assim, essa massa toda que, né, vai para lá e vai para cá. O que a gente tem são alguns líderes importantes, né? Enfim, se manifestando publicamente, né? Sim. Se manifestaram durante o governo Bolsonaro, alguns continuam se manifestando a favor do ex-presidente ainda hoje, né? O Silas Malafaia participa de todas essas manifestações, enfim. Então tem os líderes, né? Tem uma bancada grande no parlamento, né? Que também fala muito e se manifesta sempre a favor do ex-presidente Bolsonaro. Onde é que pega a coisa, deputada, na avaliação da senhora? Com o PT, por exemplo. Um dia eu entrevistei o deputado Cezinha de Madureira, né? Aqui de São Paulo, do PSD. Eu perguntei para ele, falei, mas o que é que encrespa? O que é que foi que aconteceu? E ele ficou, não, mas veja bem, porque os valores, etc e tal. Ele não me deu uma razão, assim, sabe? Não, porque fizeram isso aqui, ou fizeram aquilo ali. Parece uma certa má vontade, assim. Por que, a senhora acha? Pois é, então, eu queria também entender, porque essa base que é chamada evangélica, que é do povo em geral, porque eu não divido em evangélicos, católicos, todos são povo, né? Homens, mulheres que precisam da presença do Estado brasileiro e de projetos que a gente desenvolva. Sempre esteve próximo a gente. Aliás, a maioria dos nossos programas atinge essa população. Se você for pensar em Bolsa Família, você vai ver que a maioria dos beneficiários são mulheres e grande maioria evangélica. Tem católicas também, mas grande maioria evangélica. Esse pé de meia vai atingir as famílias evangélicas, farmácia popular, todos os programas atingem, porque é a base da população, né? Eu acho que houve uma exploração de má fé em cima disso, de algumas lideranças políticas que utilizam da religiosidade das pessoas, o que é muito ruim, né? Você colocar a religiosidade, a fé de forma instrumentalizada, usar Deus para um projeto político como cabo eleitoral. Eu fico muito incomodada com os discursos que eu vejo deles, do próprio Malafaia, da Michele, que sobe num caminhão e para arrebatar politicamente diz, não, porque Deus quer, Deus está aqui. Deus está em nós, está conosco, está com os católicos, com os evangélicos, eu acredito em Deus. O PT é um partido que nasceu das comunidades eclesiais de base, sempre teve muita ligação com a religiosidade e com a fé, mas nunca usou isso como instrumento. Fé é fé, ela não pode se misturar a um projeto político. Projeto político todos nós podemos disputar, não tem problema nenhum. Agora, o que pode nos unir é a fé, são os princípios cristãos, que não são da violência, não são do eliminar o outro, não são da mentira. Então, essa utilização, e aí vim com fake news em cima do PT, nossa, na campanha foi sofrida, quando nós viramos para o segundo turno, foi uma coisa absurda, né? Primeiro eles diziam que a gente tinha pacto com o demônio, fizeram um monte de filminhos sobre isso, depois que nós íamos fechar a igreja, prender pastores, queimar a Bíblia. Aí eu me pergunto assim, hoje faz 1 ano e meio quase que o presidente está aí, né? 1 ano e 4 meses. Quantas igrejas foram fechadas? Quantos pastores foram perseguidos? Quantas Bíblias foram queimadas? Quantos banheiros unissex nós colocamos em escolas? Então, você está vendo o que é? Então, faz tudo isso, mente para tentar ganhar uma eleição e ainda faz isso dizendo que está com Deus, quer dizer, Deus está junto, Deus não é da mentira. Então, quando a gente mistura isso, é muito grave. A gente pode viver uma teocracia. A humanidade já viveu isso e foi muito ruim para todo mundo. Eu acho que Deus não pode se misturar a essas questões mundanas. A gente tem que pedir a proteção dele, a gente tem que pedir que nos dê discernimento, principalmente quem está numa função pública, que a gente faça a coisa certa, mas não trazer ele para a luta terrena. E como é que faz esse debate, deputada? Porque há essa percepção, né, de que o PT ou o partido de esquerda vai trabalhar por um projeto que desestabiliza o que alguém considera uma família tradicional, por exemplo. Enfim, tem razão para isso na avaliação da senhora? Claro que não.
Um partido como o nosso, se quisesse desestabilizar... Facilitar aborto... Se quisesse enfim. desestabilizar a família, não faria o Bolsa Família, que é para ajudar as famílias a se sustentarem, as de baixa renda. Não faria um farmácia popular para entregar remédios, né, para mães que ficam desesperadas quando saem do posto de saúde e não sabem onde pegar um remédio para o filho. Quer dizer, não faria um pé de meia, que é para deixar o adolescente dentro da escola. Não faria o Minha Casa Minha Vida, que é um programa mais para abrigar a família do que fornecer casa, oferecer casa, proporcionar às pessoas a ter acesso à casa. Porque a casa é o refúgio da gente, é onde a gente vai com os filhos, com o companheiro, onde a gente está junto. Agora, é nossa obrigação cobrirmos todos os tipos de família. Eu não posso considerar que não seja família uma mãe solo com 4 filhos. Eu acho que é família, você também deve achar que é família. Eu tenho que proteger. Por que só marido, mulher e filhos é família? Isso é família, com certeza. Mas também é família, a mãe que cuida sozinha dos seus filhos, o pai que cuida sozinho dos seus filhos. Isso a gente tem que ver. Então, é a necessidade da agregação desse tecido familiar que a gente tem que fazer. E é uma mentira dizer essa questão do aborto do PT. Nós não temos em nenhum documento nosso nacionalmente estabelecido que o PT é a favor do aborto. Tem controvérsia. Tem gente que defende e que não defende, como na direita também tem gente que defende e que não defende, entendeu? O aborto. Então, isso não é uma posição partidária. E, aliás, essa é uma discussão que não tem que passar pelos partidos, a sociedade que faz essas discussões. Agora, nós não vamos também exacerbar o preconceito, por exemplo, contra LGBTs, que eu vejo a direita fazendo. As pessoas têm livre-arbítrio, elas fazem a orientação que elas quiserem. Não sou eu que vou mandar, entendeu? O que, como Estado, a gente tem que fazer é prestar bons serviços para que todos tenham boas condições de vida. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.